Ninguém nunca notava Pedro. Talvez por ele estar sempre ali, parado no mesmo semáforo entre buzinas, calor escaldante e a pressa do mundo. Era como uma parte da paisagem, ignorado, esquecido, quase invisível. Mas naquele dia, tudo estava prestes a mudar. Pedro tinha 12 anos, mas carregava nas costas o peso de um adulto. Acordava antes do sol nascer, esquentava o resto de arroz do jantar, pegava o balde d'água e o rodinho e ia para o sinal. Era ali, entre os carros, que ele trabalhava, limpando para-brisas e tentando arrancar algumas moedas de motoristas que raramente abaixavam o vidro. "Sai da frente, moleque! Não pedi para limpar, não. Agora vou ter que passar." Pano droga. Ele já tinha ouvido de tudo, já levou banho de vidro elétrico, bronca de guardas e até tapa de motorista revoltado. Mas naquele dia, algo foi diferente. Um carro preto, luxuoso, parou bem na linha do semáforo. Pedro se aproximou, preparou o sorriso mais humilde e fez o gesto com o rodinho. O vidro baixou, e o homem lá dentro olhou nos olhos de Pedro. Era Luciano Huck. Pedro não reconheceu de primeira. Afinal, ele raramente via televisão. Mas o que chamou atenção foi que, diferente de todos os outros, aquele homem sorriu. "Qual é o seu nome, campeão?" Pedro gaguejou. Pedro, senhor." Luciano abaixou mais o vidro, olhou ao redor e, com o semblante sério, disse: "Pedro, você devia estar na escola, não nesse sol." Pedro apenas abaixou os olhos envergonhado. Luciano arrancou com o carro assim que o sinal abriu. Pedro suspirou, achando que era só mais um papo qualquer. Mas o que ele não sabia era que aquilo tinha tocado fundo no apresentador. No dia seguinte, Pedro viu algo estranho. Uma equipe de TV estacionando perto do sinal. Câmeras, microfones. Um homem com boné da Globo perguntando por um tal de Pedro do Rodinho. Ele congelou. Quando a ficha caiu, Luciano desceu do carro e caminhou direto até ele. "Pedro, posso conversar com você um pouco?" Pedro tremia. Nunca ninguém tinha parado para conversar com ele, ainda mais alguém famoso. Luciano explicou que havia ficado com aquilo na cabeça, que não conseguia esquecer os olhos dele, a maneira como falava pouco, mas dizia tanto, e que queria contar sua história. Pedro hesitou, desconfiava de tudo, mas quando viu a câmera desligada e o olhar humano no rosto de Luciano, cedeu. A vida de Pedro começou a mudar no momento em que a equipe do programa, Caldeirão com Huck, o encontrou. Mas nem tudo foi fácil. Aquela noite no semáforo, em que ele contou sua história ao Brasil, foi só o início de uma nova jornada, cheia de surpresas, lágrimas e superações. Luciano não conseguiu dormir depois daquele dia. A imagem de Pedro segurando um pano de prato sujo, com os olhos cheios de esperança e a voz carregada de maturidade, não saía da sua cabeça. Ele reuniu sua equipe e disse com firmeza: "A gente vai mudar a vida desse menino. Não só dar um presente, vamos fazer o que for preciso para garantir um futuro de verdade para ele." Enquanto isso, Pedro seguiu a rotina de sempre. Mesmo depois de aparecer na TV, continuava ali no mesmo cruzamento, esperando que alguma mudança viesse. Ele não entendia direito o que significava estar num programa como aquele. Achava que talvez ganhasse um presente, uma ajuda, mas o que estava por vir era muito maior. 3 dias depois, uma van preta parou ao lado do semáforo. Pedro reconheceu. Logo de cara, o motorista era o mesmo da produção do programa. Do outro lado, a porta se abriu devagar, e quem desceu foi Luciano Huck. O menino arregalou os olhos. "É você mesmo?" perguntou com a voz trêmula. Luciano sorriu. "Sou eu sim, Pedro. Vim buscar você. Hoje a gente vai dar o primeiro passo para transformar tua vida." A van seguiu viagem até uma escola técnica no centro da cidade. Lá Pedro conheceu um lugar que ele jamais imaginou existir.
Salas com computadores modernos, uma oficina de robótica, um laboratório de ciências, tudo tão longe da sua realidade e, ao mesmo tempo, tão próximo agora. Luciano olhou para ele e disse: "Você vai estudar aqui, Pedro. Vai ter aula, merenda, transporte e não vai mais precisar voltar para o semáforo." Mas Pedro não respondeu. Ele baixou os olhos e ficou em silêncio. "O que foi?" perguntou Luciano. Pedro respirou fundo e falou com sinceridade: "Tô com medo de sair do que eu conheço e de não conseguir." Luciano colocou a mão no ombro do menino e disse: "O medo existe para mostrar que a gente está no caminho certo. Você não vai estar sozinho, prometo." Enquanto a história se desenrolava, o público acompanhava, tudo com lágrimas nos olhos. As redes sociais explodiram. Ryan Força Pedro ficou entre os assuntos mais comentados. Gente do Brasil inteiro queria ajudar. Empresários ofereceram bolsas, terapeutas se voluntariaram e até um ex-morador de rua, hoje palestrante, mandou um vídeo emocionante para Pedro dizendo: "Você representa todos nós, que fomos invisíveis. Agora é sua hora." Mas como toda história real, nem tudo são flores. No dia seguinte à primeira aula, Pedro não apareceu. A escola avisou a produção e Luciano foi até a casa dele, ou melhor, ao barraco de madeira e lona que ele dividia com a mãe e 2 irmãos menores. Chegando lá, encontrou Pedro sentado na calçada, com os olhos vermelhos. "Por que você não foi?" perguntou Luciano. Pedro engoliu seco e respondeu: "Minha mãe está doente. Tô cuidando dos meus irmãos. Não tem ninguém para ajudar." Luciano sentou ao lado dele em silêncio. O menino encostou a cabeça no ombro do apresentador. Foi um momento de pura humanidade, sem câmeras, sem palco, só 2 corações tentando encontrar uma saída. No dia seguinte, a produção levou uma equipe médica até o local. A mãe de Pedro foi diagnosticada com pneumonia, desnutrição e anemia. Era grave, mas tinha tratamento. Com a ajuda de parceiros, conseguiram uma vaga num hospital público de referência e ela começou o tratamento. Pedro então pôde voltar à escola, mas o maior presente ainda estava por vir. Luciano pediu que Pedro fosse até os estúdios da Globo para uma entrevista especial. Quando o menino chegou, encontrou um cenário diferente. Um palco iluminado, cadeiras organizadas como em uma plateia, e ao centro, uma chave. "Pedro", começou Luciano com a voz embargada, "você nos ensinou o que é coragem. E coragem merece recompensa. A gente preparou um lugar especial para você e sua família. Com dignidade, conforto e segurança, uma nova casa, sua nova casa." Pedro caiu de joelhos no chão e começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Corta para a entrega da casa, um lugar simples, mas acolhedor, com quartos para todos, cozinha equipada e uma sala com livros, brinquedos, televisão. No quarto de Pedro, um detalhe: um mural com a foto dele no semáforo. E ao lado, outra com ele de uniforme escolar. Em cima, uma placa: "Nunca deixe de sonhar." A nova vida de Pedro estava apenas começando. A casa nova, os estudos, a mãe em tratamento e os irmãos finalmente comendo 3 vezes ao dia, tudo parecia caminhar para um final feliz. Mas a vida real, como Luciano sempre diz, não é uma novela. E por mais que o cenário tivesse mudado, os fantasmas do passado ainda estavam vivos. Nos primeiros dias de aula, Pedro foi um destaque. Curioso, educado, muito esforçado. Os professores o elogiavam. A direção o citava como exemplo de superação. Até colegas que inicialmente o olhavam com preconceito passaram a admirá-lo. Mas o garoto do semáforo carregava feridas que não se curam do dia para a noite. Foi numa terça-feira nublada que tudo começou a desandar. Na hora do intervalo, Pedro estava sentado sozinho, como fazia desde o primeiro dia. Apesar de todos os avanços,
Ainda sentia que não pertencia àquele mundo. O uniforme novo, os cadernos, a lancheira, era como se estivesse usando uma fantasia emprestada. E ele sabia, ou achava que sabia, que bastava um deslize para tudo desmoronar. 3 garotos do 2º ano se aproximaram. Um deles apontou e disse: "Você não era o moleque do semáforo?" Pedro respondeu com um sorriso educado: "Era sim, mas agora estou estudando aqui." O garoto riu com desdém. "E você acha que isso muda alguma coisa?" Naquela tarde, Pedro voltou para casa mais calado que o normal. Não contou nada à mãe. Disse apenas que estava cansado. 2 dias depois, não apareceu na escola. Luciano, preocupado, pediu à produção que fosse até a casa dele. Encontraram Pedro no quarto, com o uniforme dobrado em cima da cama. "Desisti", disse ele. "Eles tinham razão. Eu sou só um moleque do semáforo. Esse mundo aí não é para mim." Luciano se aproximou, ajoelhou-se diante dele e falou, como um pai: "Pedro, sabe o que é vencer? Vencer não é nunca cair, é levantar sempre que cair, e você já caiu muitas vezes, mas sempre se levantou. Não desista agora." Pedro chorou, mas dessa vez não foi de tristeza, foi de raiva. Raiva do mundo injusto, raiva de si mesmo por ter acreditado que bastava uma chave para mudar o destino. Na semana seguinte, Luciano fez algo ousado. Levou Pedro para o palco do programa ao vivo, mas não para homenageá-lo, para expô-lo, com carinho, mas com verdade. No palco, mostrou os altos e baixos da trajetória de Pedro, e depois, olhando nos olhos dele, disse: "Você não é um projeto social, Pedro. Você é um ser humano, com dores, dúvidas, mas também com sonhos, e a sua história não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser real." A plateia ficou em silêncio. Depois, uma salva de palmas emocionante ecoou pelos estúdios. Pedro respirou fundo, pegou o microfone e falou: "Eu tenho medo. Às vezes acho que não mereço tudo isso, mas também sei que não quero voltar para antes. Então, eu vou continuar tentando, mesmo com medo." Esse momento viralizou nas redes sociais. Foi exibido em telejornais, comentado em podcasts, reproduzido em escolas. Pedro virou símbolo de algo maior, a luta invisível de milhares de crianças que não precisam apenas de doações, mas de reconhecimento, estrutura e, acima de tudo, oportunidades reais. No dia seguinte, ao chegar na escola, Pedro encontrou algo diferente. Sua carteira estava decorada com pequenos bilhetes de apoio dos colegas. "Você é inspiração. Obrigado por ensinar a gente." "Não pare, Pedro." Aqueles papéis coloridos pareciam mágicos. Eram mais poderosos do que qualquer prêmio ou presente. A diretora da escola chamou Luciano. "Sabe o que Pedro fez hoje?" Levantou e pediu para falar na sala. Contou sua história inteira. Disse que não queria piedade, mas respeito, que o passado dele não definia quem ele podia ser. Luciano sorriu. Era o começo da virada. O capítulo terminou com uma visita surpresa. Um dos meninos que o humilhou na escola pediu desculpas. Disse que não entendia o que Pedro carregava nas costas e que depois do programa havia chorado vendo sua história. Pedro aceitou o pedido e respondeu: "Tá tudo bem, a gente erra, mas o importante é aprender." E ali, naquele corredor simples de escola pública, Pedro deu o primeiro passo não só para deixar de ser o menino do semáforo, mas para se tornar o homem que ele nunca teve por perto. Forte, justo e cheio de fé no amanhã. Pedro agora já não era apenas o menino do semáforo que Luciano Huck ajudou. Ele começava a escrever sua própria história, uma que não dependia de câmeras, holofotes ou caridade. Era a história de um garoto que decidiu lutar, mesmo depois de ter conhecido o fundo do poço. Mas toda jornada de crescimento exige mais do que força, exige escolhas. Após o pedido de desculpas do colega, Pedro passou a ser respeitado por muitos na escola. Mas isso também trouxe um novo desafio.
a atenção. Alguns colegas, vendo o destaque que ele ganhava na mídia e na escola, começaram a se aproximar com segundas intenções. Você tá famosinho, hein, Pedro? E aí, me apresenta o Luciano. Huck, já pensou virar influencer, mano? Te ensino a gravar uns vídeos. Pedro ficava confuso. Por dentro, sentia-se dividido. Ele queria amigos, de verdade, mas também sabia que alguns só estavam ali pelo brilho passageiro da fama. Foi nesse momento que aconteceu algo que testaria sua essência. Durante uma visita à casa de uma tia distante, Pedro reencontrou um velho conhecido, Diego. Diego era um garoto da antiga, daqueles que dividiam o semáforo com ele. Só que, diferente de Pedro, nunca aceitou ajuda de ninguém. Vivia entre pequenos furtos e serviços ilícitos. E não gostou nada do que viu. Então agora você é o queridinho do Luciano Huck? Tá achando que é melhor que a gente? Pedro tentou se explicar. Disse que estava apenas tentando mudar, que ninguém era melhor do que ninguém. Mas Diego não queria conversa. Disse que Pedro havia esquecido quem era e que não se esquece das origens assim, do nada. Na semana seguinte, Diego apareceu na frente da escola de Pedro. Estava alterado, furioso. Começou a gritar, atrapalhar a aula, dizer que Pedro era um farsante. Os professores intervieram. A polícia foi chamada, mas Pedro não fugiu. Saiu da sala, caminhou até Diego e disse algo que silenciou a todos. Eu não esqueci quem eu era, mas eu escolhi quem eu quero ser. Foi a primeira vez que Pedro sentiu o peso da responsabilidade pública. O mundo não perdoa quando os olhos estão voltados para você. Mas foi também a primeira vez que ele percebeu o quanto havia amadurecido. Luciano ficou sabendo do episódio. Ligou para Pedro. Filho, você tem ideia do quanto essa frase tocou o Brasil? Ela virou manchete. Está em tudo quanto é lugar. Você entendeu o que acabou de fazer? Pedro, com a voz mansa, respondeu. Eu só disse o que senti, Luciano. Eu tô cansado de ser empurrado para um lugar que não é meu. Eu só quero poder escolher. E naquele momento, Pedro não era só o símbolo da superação. Era símbolo da liberdade. Aquela que vem quando se tem escolhas. A virada definitiva veio alguns meses depois. Luciano o levou para um evento social em Brasília, onde seriam discutidas políticas públicas para jovens em situação de rua. Pedro foi convidado a discursar. Inicialmente, ficou com medo. Afinal, estaria diante de deputados, juízes, educadores. Mas, com a ajuda da produção, escreveu seu discurso. Na hora, jogou o papel fora. Falou com o coração. Senhores, eu sou o menino que limpava vidros no semáforo. Era ignorado, humilhado, esquecido, e não por ser ruim, mas por ser invisível. Hoje estou aqui porque alguém me deu uma chance, mas a pergunta que eu deixo é, quantos Pedros ainda estão lá fora esperando que alguém os veja? Silêncio. E em seguida, uma ovação de pé. Aquela fala resultou na criação de um programa piloto de reabilitação educacional para jovens em situação de rua. O nome? Projeto Pedro. Ao voltar para casa, Pedro encontrou a mãe chorando, mas desta vez de emoção. Meu filho, você virou alguém que até seu pai, se fosse vivo, teria orgulho. E eu sou a mãe mais feliz do mundo. No final do capítulo, vemos Pedro, agora com 15 anos, ajudando outros meninos nas ruas, como mentor. Ele distribui livros, conversa com famílias e até mesmo grava vídeos com Luciano para incentivar doações e voluntariado. Não era mais sobre Pedro, era sobre todos os outros Pedros que poderiam vir depois dele. A câmera se fecha num plano emocionante com a narração de Luciano. Na vida, não basta mudar de rua, é preciso mudar o caminho. E Pedro não apenas mudou o dele, ele construiu uma estrada por onde muitos ainda vão passar.
O tempo passou, mas a história de Pedro não saiu do coração dos brasileiros, nem do de Luciano Huck. Depois que sua jornada foi exibida, milhares de mensagens chegaram todos os dias. Gente perguntando como ele estava, querendo ajudar, oferecer emprego para a mãe, doar brinquedos, material escolar, livros e até cartas escritas à mão. Pedro virou símbolo da luta de muitas crianças invisíveis. Mas a vida real, como sempre, é cheia de curvas inesperadas. Na nova escola, Pedro se destacava. Era curioso, dedicado. A diretora dizia que ele era um talento que só precisava de chance. Mas os colegas nem sempre entendiam. Alguns zombavam do passado dele, dos vídeos, das roupas simples. Ele ouviu apelidos cruéis. Menino do semáforo, Rodinho, vira-lata de famoso. Foi então que Pedro começou a se calar de novo. Luciano percebeu. Tá tudo bem, Pedro? O menino hesitou. Depois respondeu. Tá sim, só tô com sono. Mas o olhar dizia outra coisa. Luciano decidiu agir em silêncio. Conversou com a escola, com os professores, com os colegas, organizou uma roda de conversa, trouxe psicólogos e, pela primeira vez, os alunos ouviram Pedro contar sua própria história. Eu não escolhi o semáforo, mas escolhi não roubar. Eu não escolhi passar fome, mas escolhi sorrir. E quando o Luciano apareceu, eu escolhi acreditar. Silêncio na sala. Olhos marejados e um longo aplauso. Foi nessa época que surgiu um convite inesperado. Pedro havia sido selecionado para um intercâmbio educativo com outras crianças em situação de vulnerabilidade, promovido por uma ONG internacional. Era a primeira vez que ele saía de São Paulo, a primeira vez que entrava num avião. Luciano, será que eu consigo? Luciano olhou firme. Você já conseguiu, Pedro. Você só não sabe ainda o quanto. O programa mudou a vida de Pedro. Ele passou 3 meses num projeto social na Colômbia, ensinando outras crianças a desenhar e contando sua história. Voltou com novos amigos, caderno cheio de ideias e um brilho nos olhos que nenhuma câmera conseguia capturar. De volta ao Brasil, mais surpresas. Luciano o levou ao palco do Domingão. Era o Dia das Crianças. Diante de uma plateia emocionada, ele foi homenageado por sua coragem, sua perseverança e sua capacidade de inspirar. Pedro nos ensinou que não é preciso nascer com tudo para se tornar tudo para alguém. O Brasil inteiro te viu, Pedro. Agora você nunca mais será invisível. Na plateia, a mãe chorava. Os irmãos sorriam. E Pedro, pela primeira vez, parecia leve. No fim do programa, Luciano fez um anúncio. Pedro, a gente vai acompanhar você até o fim dos estudos. Você vai ter apoio escolar, psicológico, assistência para sua família e, se você quiser, faculdade. O menino não sabia o que dizer. Apenas abraçou Luciano. E num sussurro que o microfone quase não captou, disse: Obrigado por me ver. E assim termina essa história. Mas talvez ela esteja apenas começando, porque enquanto houver um Pedro nos semáforos do Brasil, haverá também alguém esperando ser visto, ser ouvido, ser acolhido. E talvez, só talvez um gesto, um olhar ou um vídeo possam mudar tudo. Se você gostou dessa história, curta, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever, porque ainda existem milhares de histórias esperando para serem contadas.